Olá, estudantes do sétimo ano A, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Pablo, né? E nós estamos então iniciando aí, né, mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Na segunda-feira nós trabalhamos, né, um pouquinho a parte da eletiva 1. Eu passei para vocês algumas etapas já do nosso projeto, que será apresentado no feirão das eletivas. E agora nós estamos iniciando aí a nossa aula de ciências, né? Que tem como tema algo que está relacionado com o projeto que vocês farão na eletiva. Que na eletiva vocês estão trabalhando com a parte da campanha de vacinação, né? E agora nós vamos trabalhar dentro da disciplina de ciências a parte de indicadores aqui de saúde pública, né? Um tema tão importante que está bastante em alta agora, né? Por conta do momento que nós estamos vivendo, né? O momento da pandemia, aí do Covid-19, né? Do novo coronavírus. E nós vamos trabalhar aqui dentro dos indicadores de saúde a questão da mortalidade infantil, que no nosso país, né? Ela tem se modificado bastante nos últimos anos, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui ciências com algumas habilidades relacionadas com o conteúdo de matemática, porque nós estamos trabalhando com a parte de análise de gráficos, análise de tabela, né? Que representam ali valores numéricos e que vai precisar da interpretação de vocês. Eu coloquei até alguns exemplos aqui um pouco mais à frente, tá bom? Então, iniciando aqui, pessoal, nós vamos ter, né, o que é saúde pública, falando em relação ao Brasil, né? Nós estamos falando do nosso país. O que é saúde pública, né? A nível estadual, a nível de estado, a nível de Mato Grosso do Sul, mas isso vai contemplar também outros estados do nosso país, né? O que essa saúde pública ela visa? Então nós temos três pontos aqui bem importantes a serem destacados. Um dos pontos, né, é que a saúde pública ela está visando a parte da prevenção de doenças. Então, doenças de diferentes aí características. Então, essa saúde pública ela visa essa prevenção dessas doenças através de campanhas de vacinação, através de orientações para a comunidade local, através de medidas de saneamento básico que ajudam, né, que esse saneamento básico, por exemplo, tratamento de esgoto, coleta de lixo, que ajudam, né, a evitar uma série de doenças, como eu falei, o nosso país melhorou muito, né, nos últimos anos. Além dela visar essa prevenção, né, de doenças em sua totalidade, ela também visa o tratamento. Então, a pessoa ficou doente, né? Nós pagamos, vocês sabem, nós pagamos aí um alto valor em impostos todos os anos, né? E parte desses impostos são destinados à saúde pública. Então, o brasileiro tem direito, né, a essa saúde pública de qualidade. Sei que às vezes ela não acontece, né? Muitas vezes ela não está acontecendo, mas por lei, né, por direito, nós temos que deveríamos ter uma saúde pública de qualidade. Então, pode ser que a pessoa fique doente, ela precise fazer um tratamento para uma determinada doença. Então, ela precisa consultar, ela precisa ver o que ela tem, às vezes tem que fazer algum exame, ela precisa tomar algum tipo de medicação e muitas vezes ela vai precisar, né, durante esse tratamento, passar por um procedimento cirúrgico. Então, a saúde pública aí, ela também está visando esse tratamento de doenças. Talvez demore, isso não é bom, né, dependendo da doença, mas ela tem essa visão. Outro ponto, né, que a saúde pública ela visa também a qualidade do ar, da água e da comida. Porque esses três fatores aqui, né, eles estão relacionados com a disseminação de muitas doenças. Nós temos o caso agora, né, do Covid, né, do coronavírus. Por que a gente usa máscara, né, que é uma medida tão essencial para a gente evitar a contaminação? Porque o vírus, né, ele vai passar ali através de gotículas.
que saem do nosso organismo, por exemplo, através da boca, vai passar através do ar, né? Porque a gente está inspirando e expirando o ar. Então a máscara ajuda, funciona como uma barreira, né? Para evitar que esse vírus ele circule ali para o ar e passe de uma pessoa para outra. E daí vem certinho as medidas de segurança, né, em relação a essa doença. Então eu uso a máscara para evitar essa troca, né, dessa carga viral. Nós temos o uso do álcool em gel como medida de higienização, né, porque se você tocou em alguma coisa que está contaminada, na hora que você passar ali o álcool em gel, vai ser limpo o local, né? Vai acontecer uma sepsia e se tiver vírus, alguma coisa, ele vai morrer. Nós temos a questão do isolamento, né? E do distanciamento, justamente para um nível, né, de segurança entre o espaço da pessoa que está aqui e da pessoa que está aqui. Então, é uma distância segura, né? Para essa comunicação, para que essa comunicação ocorra sem que a contaminação passe de um indivíduo para o outro. E nós temos, né, falando a nível de saúde pública do Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que eu acredito que vocês tenham a carteirinha, a família de vocês também deve ter, né? Que é quando você precisa de um atendimento médico, você procura um posto, você procura um hospital público e você leva essa carteirinha, né? E você vai ser atendido, vai ser agendado um atendimento ali, tá bom? Continuando aqui, daí nós temos, né, dentro dessa questão da saúde pública, alguns indicadores de saúde. E um deles, né, que é o tema da nossa aula de hoje, é a questão da mortalidade infantil. Então eu coloquei aqui um primeiro ponto, o que é mortalidade infantil, né? Então é um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação de uma cidade, país ou região. Como eu falei para vocês, né? Se a gente pegar e vocês vão ver isso em gráficos, que eu até coloquei, por isso que eu falei que a gente está trabalhando em consonância com matemática, mas nos últimos anos, né, a nossa mortalidade infantil, ela caiu bastante porque a qualidade da nossa saúde em serviços de saúde, de saneamento básico, de educação, melhorou. Então, quando a gente melhora as qualidades de saúde, de saneamento, educação, ela melhora e o nível aí de mortalidade infantil diminui. É proporcional. Então, um sobe, né? E o outro reduz. Então, se a gente pegar países que são pobres ainda, países que não existe um bom serviço de saúde, que falta saneamento básico, que falta educação, né? Vocês vão verificar que a taxa de mortalidade infantil, ela é alta, porque nós não temos esses serviços aqui de qualidade. E daí ela faz uma medição numérica, né? Esses números geralmente são apresentados em jornais, são apresentados em tabelas, do número de crianças com menos de um ano, né? Que faleceram, que morreram, num total de 1.000 crianças. Então, eu tenho 1.000 crianças ali nascidas vivas. Dessas 1.000 crianças, quantas vieram a óbito no período de um ano? E através disso, né, nós temos a tabelação da taxa de mortalidade infantil. Daí eu coloquei aqui quais são as principais causas, né, da mortalidade infantil. Então nós temos, como eu falei, relacionadas com todas aquelas medidas, né, de saúde, educação, saneamento básico, nós temos alguns problemas aqui a serem destacados. O primeiro, né, a falta de assistência e instrução às gestantes. Então, quando a mulher está grávida, ela precisa, né, fazer um acompanhamento médico que a gente chama de pré-natal. Esse pré-natal vai auxiliar ela, vai verificar se a gravidez está tudo ok, se a criança está bem, se ela precisa tomar algum tipo de medicamento, se ela tem que fazer repouso. Então, esse é um primeiro ponto. Se a mulher ali, ela engravidou e ela não procura nessa assistência médica, talvez às vezes por falta de informação, por falta de condições,
pode acontecer de dar algum problema, né? E essa criança ou ela morrer antes de nascer, ou ela nascer com algum problema e acabar vindo a óbito. Então, em consonância com isso, né, nós temos a ausência do acompanhamento médico e nós temos também, né, a deficiência na assistência de saúde. Então, às vezes a pessoa precisa fazer algum exame, mas não tem um aparelho naquela cidade. Às vezes o equipamento está quebrado. Às vezes faltam médicos, né? Às vezes o local é muito grande e precisa atender um quantitativo de pessoas muito alta e o local não consegue suprir essa necessidade, né? Outro ponto é a pobreza, né, que vem aqui em conjunto com a desnutrição. Então a criança ela acaba literalmente morrendo por conta da questão alimentar, né, que não se alimenta de forma correta. Nós temos também o problema de ausência de políticas públicas efetivas em educação. Então, às vezes, a falta de informação faz com que a criança acabe adquirindo algum problema e vindo a óbito com menos de 1 ano, né? E nós temos também uma deficiência no saneamento básico. Então, tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Coleta de lixo, medidas, né, que visam melhorar, por exemplo, a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do ambiente que você ali reside, tá bom? Então, esses são alguns pontos importantes relacionados à causa das mortalidades infantis aqui no nosso país. Vale lembrar, né, que melhorou bastante esses pontos nos últimos anos. E daí eu coloquei aqui alguns gráficos, né, que indicam isso. Então, nós temos aqui, falando a nível de Brasil, né, a taxa de mortalidade infantil no ano de 2017, onde os países que estão, os estados que estão mais clarinhos, a taxa de mortalidade é menor, e os estados que estão escuros, né, a taxa de mortalidade ela é maior. Então, quanto mais escuro o estado, mais alta vai ser a taxa de mortalidade. Então, nós podemos verificar aqui, né, que na região sul é onde, no ano de 2017, é onde a taxa de mortalidade foi mais baixa. Nós temos aqui o estado de Santa Catarina, né, com uma taxa de mortalidade de 9,9%. E se a gente comparar, né, nós temos, por exemplo, lá no outro extremo do Brasil, uma taxa de mortalidade mais alta, né? Olha a diferença de 9,9 para 23,0 que nós temos aqui na região norte do país, né? Então, quanto mais escuro neste gráfico, mais alta vai ser a taxa de mortalidade. Outro gráfico que nós temos aqui, né? É esse que mostra a taxa de mortalidade em vários anos. Então, entre os anos de 2000, né, até o ano de 2016. Lembrando, né, que a taxa de mortalidade ela é medida a cada 1000 nascidos vivos. Então, olha a diferença que no ano de 2000 a taxa de mortalidade ela estava em 30,1. E depois a tendência, né, nos próximos anos, 2003, 2005, 2007 aqui, né, a tendência foi de queda. E nós chegamos aqui em 2016, né, com uma taxa de mortalidade de 14,9. Então é menos que a metade da taxa de mortalidade do ano 2000. Então, como eu falei para vocês, melhorou muito nos últimos anos, né? Essa taxa de mortalidade, a tendência dela foi de queda, o que é muito bom. Esse outro gráfico aqui, né? Ele mede a taxa de mortalidade infantil no ano de 2010 de vários países. Então, nós temos aqui, ó, que a África, ela teve uma taxa de mortalidade altíssima, né? No ano de 2010, a taxa de mortalidade da África foi de 78,9%. Na Ásia, 39,3%. E daí nós temos aqui o Brasil, né, destacado, com uma taxa de mortalidade de 21,8%. Então, reparem que quando a gente pega, vou pegar aqui o caso, por exemplo, da América do Norte, né, que é mais rica, olha a taxa de mortalidade deles, 5,6%.
Então, quanto mais recursos, melhor a saúde, melhor saneamento básico ali do país, né? Mais baixa vai ser essa taxa de mortalidade. O Brasil ali ainda está num meio termo. Nós temos países que são em uma condição bem pior, né? Como é o caso da África, que falta muitos recursos, mas nós temos países também, né? Como a Europa e a América do Norte, que estão com condições aí bem melhores e que as taxas de mortalidade são mais baixas, tá bom? Então eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, com base nessas informações, né, sobre os indicadores de saúde, sobre a taxa de mortalidade infantil. Desenvolvam as atividades propostas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para atendê-los. Todo o nosso material vai ser disponibilizado no Classroom também, então vocês conseguem assistir no momento que vocês desejarem. E como eu falei, se vocês tiverem dúvida, basta me mandar mensagem no privado através do WhatsApp, né? Que eu faço atendimento particular com cada um. Do mais, pessoal, tenham uma excelente semana, bons estudos, né? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.